Sabe aquele capítulo de um livro que muda absolutamente tudo? Hoje a gente vai mergulhar fundo em um desses momentos. É um instante exato em que a porta de uma vida de sofrimento não é só aberta, ela é arrombada, revelando um mundo de magia, a verdade sobre um passado trágico e um futuro que, bom, era simplesmente inimaginável. E tudo começa com um som. Bom! Pensa só. Uma noite de tempestade terrível, numa cabana caindo aos pedaços, no lugar mais isolado que os Dursley conseguiram achar. Esse barulho não quebra só o silêncio, ele sacode as paredes. É tão forte que o Duda Dursley acorda jurando que é um tiro de canhão. Mas não é um canhão. É o destino batendo na porta. E que aniversário, hein? Miserável é pouco. O Harry tá ali, deitado no chão frio, desenhando um bolo de aniversário na poeira para si mesmo, bem à meia-noite. É o ponto máximo de 10 anos de puro descaso. Os Dursley arrastaram ele para essa rocha no meio do mar, que é basicamente um reflexo do isolamento que impuseram a ele a vida toda. E tudo isso para fugir de umas simples cartas. Eles acham que ganharam, mal sabem eles que não dá para conter a magia. E o que acontece em seguida? Olha, desafia não só a lógica, mas todo o controle que o tio Walter acha que tem. Armado como espingarda, ele grita pro nada, pra escuridão. Só que a resposta não é uma voz, é uma verdadeira força da natureza. É a chegada de uma figura que simplesmente quebra todas as regras do mundinho dos Dursley. A porta não é aberta com cuidado. Ela é arrancada das dobradiças com uma força que não deveria existir. E ali, parado na entrada, surge um homem tão, mas tão grande que ele parece preencher o universo inteiro. O rosto dele está quase todo escondido por uma juba de cabelo e barba e os olhos brilham como besouros negros. Ele precisa se curvar para conseguir entrar, a cabeça quase raspando no teto. Naquele instante, o mundo pequeno e opressor dos Dursley literalmente se parte. E as primeiras coisas que esse gigante faz mostram um tipo de poder que o Harry nunca viu na vida, mas é um poder que não serve para oprimir, sabe? Ele pega a porta do chão e, com a maior calma, coloca de volta no lugar. Ele pega a espingarda do tio Walter, aquele símbolo patético de autoridade, e dobra ela como se fosse de borracha, dando um nó. E aí, ele se vira para o Harry e, com uma gentileza que ninguém esperava, oferece um bolo de aniversário. É o primeiro ato de carinho de verdade que o Harry recebe em anos. No meio daquele caos todo, o Harry, que nunca tinha ganhado um bolo de verdade na vida, foca no que realmente importa. Mais do que a magia, mais do que o medo, ele precisa de uma resposta. Ele faz a pergunta mais básica de todas. A pergunta que dá início à sua busca por quem ele é. Quem é você? A resposta que ele recebe é muito mais do que um nome. É a chave que destranca 10 anos de mentiras, de solidão, de uma identidade que foi roubada dele. O que a gente está prestes a ver é o momento exato em que a realidade do Harry Potter se racha em duas. Aquilo que disseram que ele era e aquilo que ele realmente é. O gigante então se apresenta Rubio Hagrid, guardião das chaves e terras de Hogwarts. Ele fala como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, achando que o Harry já sabe de tudo. E quando a confusão do Harry fica clara, a gentileza do Hagrid se transforma numa raiva justa. Mas não contra o Harry, e sim contra os Dursley, os guardiões de uma grande mentira. O tio Walter, em pânico total, tenta calar a verdade. Mas já era, é tarde demais. Com uma frase que corta o som da tempestade lá fora, Hagrid destrói a prisão que os Dursley construíram por uma década. Harry, você é um bruxo. E com essas palavras, o silêncio que fica na cabana é mais profundo que qualquer trovão. E agora não é mais fantasia, não é imaginação. O Hagrid entrega para o Harry a prova física, a carta, a mesmíssima carta que os Dursley tentaram destruir, agora com o endereço certinho, o chão, cabana sobre a rocha. É um documento oficial de outro mundo, um convite formal. E mais do que isso, é a prova de que ele não estava louco, de que ele pertence a algum lugar. Com a verdade fundamental na mesa, agora o Hagrid precisa preencher as lacunas. Ele começa a dar ao Harry o vocabulário da sua nova vida, traçando uma linha bem clara entre o mundo que sempre o rejeitou e o mundo ao qual ele de fato pertence. E a primeira palavra-chave é trouxa. É como o mundo da magia chama as pessoas sem magia, como os Dursley. Para o Harry, essa palavra é mais que uma definição, é uma epifania. Ela finalmente dá nome àquela diferença que ele sempre sentiu, o motivo pelo qual ele nunca se encaixou. Ele não era uma aberração. Eles é que eram trouxas. E depois, Hogwarts. O Hagrid não descreve como apenas uma escola, mas como a melhor do mundo.
E o mais importante de tudo, o nome do Harry está na lista desde o dia em que ele nasceu. Isso não é um acaso, não é um favor, é o direito de nascença dele, um destino que foi escondido de propósito. E é nesse ponto que a tia Petúnia simplesmente explode. O grito dela de "sabíamos" não é de surpresa, é de puro ressentimento. Ela confessa que a irmã dela, Lilian, a mãe do Harry, era uma bruxa, uma aberração aos olhos dela. O veneno na voz da Petúnia revela anos e anos de inveja. A mentira que definiu a vida do Harry não nasceu da ignorância, mas do mais puro rancor. A confissão da Petúnia abre a porta para uma pergunta ainda mais sombria. Se o acidente de carro foi mentira, o que realmente aconteceu com os pais do Harry? E a resposta do Hagrid leva ele da maravilha da magia para o terror que vem junto com ela. O contraste é brutal. A mentira era banal, trágica, mas comum. A verdade é um horror saído de um conto de fada sombrio. Hagrid, com a voz de repente muito séria, explica que um simples acidente de carro jamais poderia matar Lilian e James Potter. A verdade, a história que toda criança no mundo bruxo conhece, é que eles foram assassinados. Com muita dificuldade, Hagrid pronuncia o nome que todos temem: Voldemort. Ele descreve um reinado de terror, um bruxo que se tornou tão mau, mas tão mau, que o nome dele virou quase uma maldição. Ele conta como Voldemort foi até a casa dos Potter, matou Lilian e James, e então virou a varinha para o bebê Harry. E aqui está o grande mistério da vida dele. A maldição falhou, Voldemort sumiu, e o Harry sobreviveu com nada mais que uma cicatriz, se tornando uma lenda antes mesmo de aprender a andar. Essa informação toda é esmagadora. Como é que se concilia a imagem de um menino que sobreviveu com a realidade de ser Harry, o garoto que dorme no armário? Ele não se sente como uma lenda, ele se sente como a criança que sempre foi maltratada. É aqui que a gente vê como o abuso o ensinou a se ver como alguém pequeno e impotente, tornando a verdade sobre seu poder quase impossível de aceitar. A reação dele é de pura e honesta descrença. Acho que você deve ter se enganado. Isso não é modéstia. É o resultado de uma década de abuso psicológico. Poxa, se ele era um bruxo poderoso, por que ele nunca conseguiu se defender do Duda? Por que ele não transformou os Dursley em sapos? O passado de impotência dele contradiz esse futuro de poder. E é aqui que o Hagrid, com uma risada sábia, faz a pergunta que muda tudo. Ele não oferece mais provas de fora. Ele pede para o Harry olhar para dentro, para a própria vida. Nunca fez coisas acontecerem quando estava com medo ou com raiva? O Hagrid o força a reler a própria história, não como uma série de acidentes bizarros, mas como a prova de um poder que estava ali, escondido. E aí as memórias vêm com tudo, mas agora com um novo significado. Perseguido pelo Duda, ele de repente estava no telhado. Com um corte de cabelo horrível, ele desejou que o cabelo voltasse ao normal. E voltou. No zoológico, ele conversou com uma cobra e fez o vidro sumir. Não era um acidente. Era ele. Era magia. E pela primeira vez, Harry olha para Hagrid e sorri. Um sorriso que não é só de compreensão, mas de libertação. O tio Walter faz uma última, patética tentativa de proibir o inevitável, insultando o alvo Dumbledore. E esse é o erro final dele. Hagrid, furioso, aponta seu guarda-chuva rosa pro Duda e, com um clarão de luz, um rabo de porco cresce bem no traseiro do garoto. É o fim da discussão. É a prova cômica e definitiva de que o controle dos Dursleys sobre o Harry acabou, para sempre. Ao final deste capítulo, que é um verdadeiro terremoto, Harry está diante de uma identidade em pedaços. Um nome que ele não conhecia, uma história da qual não se lembrava, um poder que ele não entendia. Tudo que ele achava que sabia sobre si mesmo foi destruído, abrindo espaço para que a verdade finalmente começasse a ser construída. E isso nos deixa com a pergunta que vai mover toda a jornada dele. O que acontece quando um menino ensinado a vida toda a acreditar que não era nada, descobre que ele pode ser a chave para tudo? A jornada do Harry para descobrir essa resposta está só começando.